Olá, amigo, olá, amiga. Coisa boa ter você aqui comigo. Que bom que você veio para o YouTube buscando realmente esse conteúdo. Eu tive um probleminha ali no Facebook, o Facebook me derrubou. Mas enfim, são forças da resistência que não vai me parar nessa jornada de conteúdo sobre propósito, sobre carreira, certo? Então, estamos nessa jornada de lives falando sobre encontrando o meu propósito. Nesse momento aqui, de segunda até ontem, nós conversamos sobre habilidades comportamentais que estão aí em alta, em voga no mercado de trabalho. O mercado de trabalho realmente tem solicitado, tem buscado, tem garimpado profissionais que realmente desenvolveram essas habilidades comportamentais. Então, eu estou aqui para te passar essas informações e eu tenho dito que é como se fossem aulas, tá? Então, absorve esse conhecimento, absorve esse conteúdo com papel e caneta na mão, realmente trazendo essa postura de aluno, e falar, não, eu estou aqui buscando realmente a minha transformação, eu quero mais, eu estou buscando, de fato, conhecimento e me desenvolver enquanto pessoa. E, claro, enquanto profissional, para esse mercado de trabalho que está em transformação, está muito volátil, certo? Então, eu, de fato, vi essa necessidade de passar esse conteúdo. Mas aí você pode estar aí chegando, caindo de paraquedas aqui no canal. Quem é você, então, Damares? Que história é essa? Me conta, quem é você? Certo? Então, vou aqui te passar que meu nome, então, é Damares Lima, eu sou cariúcha, tá? Eu me considero cariúcha porque eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu moro em Porto Alegre há precisamente 23 anos. Vou fazer 23 anos agora, em julho de 21. Então, nessa jornada, certo? Eu, profissionalmente, me especializei em saúde mental e aí também atuei e atuo como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, psicanalista, na área da educação há mais de 15 anos também, tá? Então, coordenadora pedagógica, gestora, diretora, e hoje também tem a formação de Master Coach Integral Sistêmico e Analista de Perfil Comportamental. Então, estou te falando desse breve histórico profissional para te dizer que sim, tem conhecimento, e não só conhecimento, mas a prática no mercado de trabalho, a prática do coach de carreira, a prática do coach de relacionamentos, para realmente colaborar e contribuir na tua vida, na jornada da tua vida e nessa busca, então, pelo propósito, tá certo? Então, te falando sobre essa questão de propósito, um dos meus propósitos é ajudar as pessoas a se reconectarem consigo e com o outro, em todas as áreas da vida. Então, eu estou aqui realmente para contribuir com você, tá certo? Talvez você esteja aí passando por alguns problemas com relação ao mercado de trabalho, né? Talvez esteja desempregado, buscando a vaga, tá? Ou então transitando, querendo sair da tua profissão atual. E aí eu vou te trazer, então, quais são as 13 habilidades comportamentais mais exigidas. E eu te trouxe aqui informações técnicas, inclusive, com relação ao relatório do Fórum Social Econômico Mundial, dados desse relatório de 2016 e 2017. Então, assim, nos outros vídeos, você vai ver com bastante detalhe cada degrau desses 13 andares, né? Desses 13, eu tenho trazido aqui como uma escada, certo? Então, são 13 degraus dessa escada, tá bom? Então,
ontem, quarta-feira, nós vimos e chegamos até o 10º degrau. Chegamos até o 10º degrau. Então, hoje eu vou te trazer aqui os outros degraus dessa escada e vamos finalizar esse conteúdo, mas amanhã, sexta-feira, eu vou te trazer informações realmente conectadas ao propósito, tá? E aí até tem, enfim, um termo que está circulando também nas redes com relação a isso, tá? Porque gera uma angústia do profissional falando, caramba, então eu preciso descobrir para que eu estou aqui, né? Aquela síndrome do não sei o que fazer, eu preciso encontrar o meu propósito, o meu lugar no mundo. Calma, amanhã nós vamos falar sobre essa questão, tá? Então, hoje nós vamos finalizar essa escada com relação às habilidades. Então, para situar você que está chegando agora, tá? Eu vou passar rapidinho pelos 10 primeiros degraus, tá? Então, na segunda-feira, dia 22, nós vimos sobre inteligência emocional. E aí eu passei todo o tempo, né, praticamente 1 hora, falando a respeito da inteligência emocional, que para mim, particularmente, eu acho a base, tá? De fato a principal. Sem a inteligência emocional, a gente não consegue nem chegar aí nos demais andares, certo? Então, o primeiro degrau, que realmente é o início de tudo, a base, é a inteligência emocional. E aí eu te trouxe os 5 pilares da inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman, que é o pai, o criador, o teórico que realmente criou a inteligência emocional, que fez a separação entre QI, certo? O coeficiente de inteligência, e o QE, que é o coeficiente emocional. E aí te trouxe cada pilar que compõe realmente a inteligência emocional, e deixei, inclusive, um vídeo extra, tá aqui também no YouTube, com os 6 passos de como desenvolver, tá? Eu te trouxe a informação teórica, mas também a prática nesse outro vídeo dos 6 passos de como, então, desenvolver no dia a dia, de maneira bem direta, como é que você desenvolve a inteligência emocional, tá? Então, vamos lá. Segundo degrau foi a questão da solução de problemas complexos, tá? A solução de problemas complexos, que é bem diferente de resolução de probleminhas, né? Não, problemas complexos empresarial, você precisa, de fato, ter uma visão mais ampla das situações, certo? E aí eu te trouxe ali o como no vídeo de ontem. Então, a solução de problemas complexos foi o segundo degrau. O terceiro degrau, deixa eu recorrer aqui à minha colinha, pensamento crítico. Pensamento crítico foi o terceiro degrau. E então, fechamos ontem com a criatividade. E aí, você pensando em criatividade, pode ficar, caramba, gerar até um certo bloqueio, porque eu vou ter, então, que inovar, eu vou ter que criar as coisas do zero, do nada. Não, eu te trouxe ontem o conceito, ontem não, terça-feira, eu te trouxe o conceito de combinatividade, certo? O que é a combinatividade? É você combinar o teu repertório cultural, certo? Você combinar as ideias. E, bom, então, ontem sim, eu entrei nos outros degraus, certo? E aí, o quinto degrau, ontem, foi sobre gestão de pessoas. E aí, para falar de gestão de pessoas, eu trouxe, inclusive, um livro do meu amado, querido professor, filósofo Cortella, certo? E aí, com relação à liderança, que nesse livro ele explica realmente como é que o líder de verdade, né? Aquele gestor de pessoas, como é que o gestor faz, né? Ele coloca as ações que precisa fazer na empresa, ele coloca as ações com liderança. E aí, como é que é isso?
né? É quando você, de fato, faz o que precisa fazer, mas não faz sozinho, você traz as pessoas juntos com você. Então, isso é realmente ser um gestor de pessoas. Você coloca as ações que precisam ser feitas, mas traz a equipe junto, certo? Então, tem essa liderança, exerce essa liderança também na empresa, certo? E aí, o sexto degrau foi sobre relacionamento, interpessoal. Tá? Relacionamento interpessoal também está conectado à gestão de pessoas. Porque se você se relaciona bem com o outro, se você consegue interagir com as pessoas que estão ao seu redor, você vai desenvolver liderança. E aí, o sétimo degrau foi sobre julgamento e tomada de decisão. E aí o julgamento até trouxe a diferenciação, que não é você julgar a ação do outro, não. O julgamento é para você avaliar as coisas, você avaliar as situações e tomar as decisões com argumentos, com propriedade. Você toma realmente as decisões com sabedoria, tendo uma visão ampliada da situação. Você não fica só com a meia-verdade, com a verdade só de um, por exemplo, de um colaborador. Não, você, de fato, tem uma visão de toda a situação, de todo o problema primeiro, para então fazer a tua escolha, né? Tomar realmente a decisão. E eu trouxe muito isso conectado às entrevistas, às oportunidades, do nosso dia a dia mesmo, as decisões que a gente precisa fazer diariamente, né? Até eu usei essa expressão de quando a gente abre o olhinho até a hora de dormir, a gente toma micro decisões ao longo do dia, e são várias. Então, quem sabe realmente julgar as situações e tomar boas decisões tem maior valor, na verdade, no mundo do trabalho, tá? Então, o mercado valoriza realmente quem tem esse senso de análise, esse senso crítico, tá? E aí, depois nós seguimos a escada e fomos para o degrau da orientação de serviço. E aí, ontem, eu me lembro que eu trouxe até um exemplo que é complicado, né? Mas eu vi, de fato, um vídeo de uma funcionária regando o jardim num dia de chuva. Num dia de chuva, simplesmente porque fazia parte das suas tarefas ao longo do dia, fazia parte da sua rotina regar, né? Só que ela não avaliou a questão climática, né? Então, quando você tem aquele colaborador que faz as coisas por fazer, que faz as coisas no mecânico, no piloto automático, isso não é legal para a empresa. A empresa valoriza, de fato, aquele colaborador que, poxa, tem um pensamento crítico, que analisa e também segue as orientações com relação ao serviço que ele vai desempenhar ali naquela corporação, naquela empresa. Tá? O outro degrau, o nono degrau agora, o nono degrau é realmente negociação, que eu trouxe como uma peça-chave, inclusive, não só na questão do mercado de trabalho, mas a negociação para a vida, aqui fora também, certo? Então, a gente precisa, de fato, ter essa flexibilidade para conseguir argumentar, para conseguir trocar com o outro, para conseguir negociar as situações. Então, trabalhar a nossa persuasão, certo? Trabalhar realmente os nossos argumentos, trabalhar essa questão da negociação, das ferramentas, trabalhar, então, essa habilidade, desenvolver essa habilidade ligada à negociação é fundamental, não só para o mercado de trabalho, mas também no nosso dia a dia, para a vida, como falei antes, certo? Então, aquele colaborador que realmente tem esse conhecimento, que já tem essa habilidade, que sabe esse jogo da negociação, é ouro para a empresa.
tá? Então, realmente, a empresa busca esse tipo de colaborador e valoriza esse tipo de colaborador, tá? Então, até fica aqui uma dica, eu não trouxe essa dica de livro ontem, mas eu lembrei aqui agora, que tem um livro chamado As Armas da Persuasão, que é fantástico para você desenvolver essa questão da negociação, tá? Tem outros, inclusive tem audiobook desse livro, mas, enfim, importante, fica aqui a dica para você. E a última, 10ª habilidade, que também está conectada à flexibilidade, certo? É a flexibilidade cognitiva. Pois é, você pode estar aí, caramba, eu vou ter que ser flexível para negociar com outros, e agora, ainda mais, você está me trazendo flexibilidade cognitiva, que acho isso, como assim? Né? O que se trata, como é que funciona a flexibilidade cognitiva? Significa você estar aberto a novos conhecimentos, a novo aprendizado, aos novos aprendizados. Você realmente está disposto a aprender, ter essa sede, desenvolver essa sede pelo conhecimento, tá? Então, você que está numa empresa e consegue ali se interessar, por exemplo, por um sistema novo, um sistema que chegou recente, ou então você realmente se preocupar em aprender, em participar de treinamentos, fazer cursos, investir também no teu próprio desenvolvimento pessoal, certo? A empresa valoriza esse profissional que tem realmente essa disponibilidade em aprender, que se coloca à disposição para novos e aberto para novos conhecimentos. Então, flexibilidade cognitiva é, de fato, a 10ª habilidade que o mercado de trabalho está sedento, buscando colaboradores assim. E aí, então, hoje nós vamos ver os últimos 3 degraus dessa escada das 13 habilidades comportamentais exigidas pelo mercado de trabalho atual, tá bom? Então, assim, qual será o 11º degrau? Fiz uma revisão básica dos 10 primeiros. E agora, o 11º degrau é a comunicação eficaz. Comunicação eficaz. Como assim? A gente se comunica de forma instantânea, né? Só a gente abrir a boca e já sai falando. Só que eu vou te trazer uma questão que é comum realmente, a maioria das pessoas, afirmar o seguinte, que a maioria das profissões exige uma boa comunicação. Só que não é a maioria das profissões exigem uma boa comunicação. O correto, na verdade, é que todas as profissões, todas funções, precisam de uma interação adequada. E, claro, apresentam uma comunicação própria dentro das características ali da função, as características da empresa, inclusive. Mas o correto realmente dizer que todas as profissões, de fato, exigem uma boa comunicação. E aí, como assim? Como é que eu vou desenvolver uma boa comunicação? Eu já aprendi a falar lá na minha infância, lá na educação infantil. Eu aprendi a falar com meus um ano, 1 ano e meio. Só que é o seguinte, para você desenvolver uma boa comunicação, você precisa incluir no teu dia a dia. Escuta. A escuta empática, que eu te trouxe também nos vídeos. Escrever bem. Saber se portar. Essa questão, vou até refletir aqui um pouquinho. Escrever bem. Como é que andam os teus textos no Zap? Porque tem sido um desafio.
os jovens fazer, por exemplo, uma redação. Agora nós tivemos o Enem, inclusive um tema bem legal sobre saúde mental. E como é que está a tua escrita? No dia a dia, você consegue desenvolver? Lá atrás, no início do vídeo, eu pedi para você pegar papel e caneta. Você está anotando? Você está desenvolvendo a tua escrita? Porque para você ter uma boa comunicação, você precisa desenvolver a tua escuta, claro, saber calar no momento que o outro está falando e não falar junto com o outro. Aí fica naquela ansiedade para cortar, e aí você... Por quê? Porque na tua mente, a tua mente está acelerada, e aí quando o outro vem contar a situação que está acontecendo, ou um problema que ele precisa resolver na empresa, alguma situação na vida pessoal ou profissional, você já vai querer conectar com as suas experiências, com as suas vivências, para então falar para o outro. Ah, olha só, faz assim, faz assado, porque isso quando aconteceu comigo, e você não está desenvolvendo a escuta. Você não está sabendo realmente escutar a outra pessoa. E no mercado de trabalho, é essencial você escutar o teu superior, você escutar o teu colega de trabalho, você escutar quem está ali, que veio comprar a mercadoria, o teu cliente. Você precisa escutar as pessoas e de forma empática, ou seja, com conexão, se colocando realmente no lugar da outra pessoa. Porque a gente fica nessa questão do ritmo, da ansiedade, da aceleração, e não dá a pausa. Não dá a pausa que o outro também precisa naquele momento que ele está desabafando com você ou que ele realmente está colocando as necessidades. Então, para você, para o mercado de trabalho te ver como um bom comunicador, como realmente aquele colaborador que tem uma comunicação eficaz, você precisa, em primeiro lugar, escutar, saber ouvir. E aí, em segundo lugar, escrever bem. Terceiro lugar, saber se portar. Não ser aquele colaborador inconveniente. Né? Você realmente sabe o seu lugar, mas, ao mesmo tempo, você está ligado. Você quer saber como é que funciona o setor X, o setor Y. Porque o que você se interessa é diferente de ser inconveniente. Você tem aquela conexão com o outro, porque você, de fato, quer saber mais, você quer crescer profissionalmente. Então, você vai questionar, você vai perguntar, você vai se colocar num lugar de aprendiz. De aprendiz. Eu tenho sede de conhecimento, eu quero saber mais como é que funciona a empresa, como é que funciona o meu setor. Então, demonstrar isso para o teu superior é extremamente importante. E você que está em transição de carreira, desenvolver também uma comunicação eficaz é importantíssimo. Até para trazer clareza agora nessa nova fase de vida. Certo? E aí também, para você desenvolver, então, compreender o que é dito e realizar trabalhos em equipe. Você desenvolve uma boa comunicação, você desenvolve essa habilidade da comunicação eficaz quando você, de fato, interage com o outro. Porque a comunicação ela precisa de um emissor, aquele que está falando, e o receptor, aquele que está recebendo a mensagem. Então, quando você realmente interage com o teu colega, com a tua equipe, você está desenvolvendo a comunicação. E aí, quando eu falo com relação ao saber se portar também, eu te trago aqui a informação que tudo comunica. E aí, hoje, nós estamos numa geração
onde, em todos os ambientes, a gente vê o jovem querer, o adolescente querer entrar. Eu falo adolescente, jovem, está ali naquela fase intermediária, 17 a 19 anos, buscando aí o primeiro emprego, buscando ter realmente essa entrada no mercado e indo às entrevistas de boné, indo realmente na seleção com bermudões, com roupa que você vai andar de skate, por exemplo, que você vai praticar algum esporte. Só que você ali está indo realmente para um processo seletivo. E aí o empregador ele precisa ter uma impressão de que, ao te contratar, eu estou contratando aqui uma pessoa, um colaborador que sabe se portar. Então, não é uma questão de preconceito, é uma questão mesmo de impressão. Na lente do contratante, precisa realmente ter essa visualização, essa impressão pela lente do outro. Quando você desenvolve realmente essas habilidades que eu te trouxe, que eu estou te trazendo, que eu venho te trazendo desde segunda-feira, você começa a compreender que não sou eu, o que eu quero, o que eu gosto. Mas eu... Quando você desenvolve a empatia, é o que o outro vai realmente entender sobre aquela comunicação que eu estou passando, que eu estou transmitindo. Qual é a mensagem que eu quero transmitir para esse contratante ou para essa equipe que está me selecionando? É interessante a gente parar antes de ir a um processo seletivo, além de fazer a pesquisa básica com relação à empresa, saber valores, missão, saber a fundo, conhecer qual é o ambiente que eu estou entrando, certo? Para ver se conversa com aquilo que você, com os teus valores, para ver se conversa com o que você acredita. Por exemplo, ver se faz sentido isso. Uma pessoa que não é fumante, que não suporta cigarro, trabalhar numa fábrica de fumo. A pessoa que realmente tem um valor com relação à saúde vai trabalhar numa empresa multinacional de bebida alcoólica. Não conversa com seus valores. Não é congruente. Não faz sentido. E aí, antes de você, de fato, ver ali a vaga, poxa, meu currículo bate, meu currículo fecha. Show! E aí você, antes de mandar realmente o teu currículo, ou antes de você ir para essa entrevista, entra no site da empresa, faz a pesquisa básica para ver se a comunicação da empresa comunica com o que você quer comunicar, com o que você valoriza, se está conversando com os teus princípios, com os teus valores. Mas para isso, para você compreender quem é você de fato, quais são os teus motivadores, quais são os seus valores, você precisa do autoconhecimento, da inteligência emocional. E aí eu já vou te trazer um presente hoje. Fique esperto que tem presente. Eu gosto muito de presente, tá? Então, assim, tenha em mente que realmente tudo comunica. Tudo comunica. O nosso corpo, ele fala. Então, a gente precisa desenvolver realmente as habilidades comportamentais que o mercado de trabalho está exigindo hoje.
se a gente quer se reposicionar, ou se a gente quer se posicionar, ou se estamos em transição, precisamos ampliar o nosso campo visual, certo? E aí, então, desenvolver essa questão da influência, né? Porque o poder de influenciar nasce desse conjunto de habilidades, certo? Então, esse foi o 11º degrau, a comunicação eficaz. Agora, qual é o 12º degrau? Estamos quase fechando essa escada. O 12º degrau é a resiliência. E aí você pode perguntar, mas Damares, o que é resiliência? É simples. Resiliência é simples a explicação, mas não é simples desenvolver a resiliência. Porque a resiliência é a capacidade que nós temos de nos recuperarmos depois de enfrentarmos alguma adversidade, algum problemão. Sabe quando, né, já ouviu essa expressão que a vida pregando peças? Na verdade, eu vejo a vida, particularmente, a minha metáfora de vida é uma dança. Uma dança. Então, eu posso ser conduzida, eu posso ir para lá, para cá, conforme as músicas que serão tocadas ali. Eu vejo a vida assim. Por conta da flexibilização que é necessário ter. Não confunda flexibilidade com perda de identidade. Então quer dizer que eu vou dançar conforme a música, independente de mim, independente de quem eu sou, independente dos meus valores, independente do que eu acredito. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, assim, vamos focar aqui na questão da resiliência. Tá? A resiliência é a superação. É quando, de fato, você consegue vencer os desafios que a vida te apresenta. Os probleminhas, as pedras que vão surgindo no meio do caminho. Certo? Então, assim, com essa característica, a resiliência, certo? A pessoa consegue se adaptar, então, às mudanças. E aí vem a questão da flexibilidade. Flexibilidade no sentido que eu não vou me perder de mim, eu vou abrir mão um pouquinho de mim para me colocar no lugar do outro. Eu vou começar a enxergar pela lente do outro. É nesse sentido a flexibilização. Tá? E é uma questão momentânea. Porque eu não vou viver num perfil, por exemplo, que não é o meu, num perfil adaptado. Porque isso causa estresse, isso causa dores físicas, inclusive. Você assumir uma máscara, assumir um lugar que não é teu, que não faz parte do teu perfil comportamental, que é bem diferente da tua personalidade, que é bem diferente das tuas características naturais. Então, assim, a questão da flexibilidade é você conseguir adaptar, por exemplo, você está num dia de dor, de tristeza, e você conseguir ser resiliente, ou seja, você conseguir transpor, você compreende o teu sentimento, você se permite sentir o que você está sentindo, respira fundo e fala, ok, eu vou colocar agora essa emoção no lugar que ela pertence. Eu vou colocar essa emoção no lugar dela. E eu também vou administrar a intensidade dessa emoção. Isso é desenvolver a resiliência, certo? Então,
é você conseguir se adaptar a mudanças, esquecer as tristezas, resistir a pressões e ser realmente o tipo de pessoa que está pronta para lidar com problemas do dia a dia, com problemas da rotina. Mas não é uma situação de, caramba, eu vou então me anular, emocionalmente falando, por conta da adaptação, por conta da resiliência. Não. Eu vou colocar a emoção no lugar dela. Eu vou me permitir sentir o que eu sinto na intensidade certa e pelo tempo certo. Se eu perdi alguém, se eu estou vivendo um momento de luto, eu vou me permitir viver o luto. Mas eu vou também marcar no calendário que dia que eu vou sair desse luto. Mas eu é que vou ver quanto tempo eu vou passar esse luto. E, gente, o luto não é só... claro, vem logo à mente a questão da perda realmente da pessoa, né? O falecimento, a morte. Mas o luto pode ser também uma separação, um divórcio. Pode ser um filho especial que nasce, que você descobre. Pode ser uma separação de local. Hoje você está morando, né? Você mora a vida inteira com teus pais e daqui a pouco você sai de casa e muda, inclusive, de estado para estudar, para realmente ter a tua progressão, e você está vivendo esse luto, o luto da separação parental dos teus pais, certo? Então, assim, enfim, parental, mas pode, inclusive, pode ser, né, do vô, da avó. Coloquei aqui a situação de pai e mãe. Mas você pode estar vivendo o luto de outras situações, ou até mesmo da demissão. O luto da demissão, de ser mandado embora. Ah, porque a crise... Opa, só um pouquinho. Essa crise está lá fora, essa crise está no olhar do outro. Vamos trocar as lentes? Vamos mudar, vamos ressignificar os nossos pensamentos? Vamos prestar atenção naquilo que a gente está vendo todo dia na televisão? Vamos prestar atenção em tudo aquilo que a gente está ouvindo todo dia nas redes sociais aí? E vamos prestar atenção naquilo que a gente está falando. A gente está também profetizando sobre a nossa vida, sobre o nosso dia. Falando, caramba, o mundo está uma catástrofe, a pandemia tá terrível. Opa, lá fora. Aqui dentro, aqui dentro, eu tenho o controle. E o nome disso, realmente, essa capacidade de superação, tá? Essa capacidade de superação se chama controle emocional. E está lá na inteligência emocional, que foi a primeira, que foi a base que a gente trabalhou na segunda-feira, que a gente viu aqui. Então, a resiliência é, de fato, essa capacidade de superar, de ultrapassar, de transpor. Não é de anular, não é de jogar fora, não. É você compreender o teu estado atual e assim você... Ok, agora eu vou pular. E pula, e passa. Certo? E aí, agora, qual é o 13º degrau, o último degrau? Estamos na finalização dessa escada. E aí nós vamos para uma habilidade comportamental que eu muito falei aqui desde segunda-feira. Na segunda-feira eu já trouxe essa questão para você, que é a empatia. Empatia. Eu considero ela como insubstituível. Porque, na verdade, é o que nos torna humanos. Por que isso nos torna humanos, amados? Quando você se coloca no lugar do outro, você gera em você um sentimento de compaixão. Quando você desenvolve a capacidade de olhar
com os olhos do outro, você entende a limitação do outro, você entende a ignorância do outro, você entende os preconceitos do outro, você entende, você compreende o outro. E é isso que nos faz sermos humanos. Quando, de fato, nós temos compaixão. Quando você olha um morador de rua, um mendigo na rua, você não passa apenas, você sente aquele momento, você se constrange com aquela cena. Isso dói. Isso é ter compaixão pelo próximo. Quando você realmente vê, por exemplo, uma propaganda, aquela propaganda dos Médicos Sem Fronteiras, dói. E o dia que não me doer, eu vou chorar mais ainda, porque, caramba, eu não posso ficar insensível a isso. Isso é ser empático. Você, de fato, se colocar no lugar do outro. Capacidade de sentir o que o outro está sentindo. Então, você não vai julgar se a pessoa fez ou não fez. O que a pessoa fez ou deixou de fazer. Você não vai olhar com esse olhar de julgamento, de julgador. Você vai compreender as circunstâncias sociais que levaram aquela pessoa a agir daquela forma, da forma que aquela pessoa agiu. Você vai trazer a compreensão para os teus dias sendo empático. Então, quando aquele motorista cortar você no trânsito, você não vai julgar aquele motorista, a pessoa que está lá ao volante. Você vai julgar a atitude da pessoa de te fechar no trânsito. A atitude que realmente a pessoa fez ou deixou de fazer. E não o ser que está ali. Estão conseguindo captar? Então, ser empático revoluciona as nossas relações no dia a dia. A empatia revoluciona as nossas relações. Nas empresas, em relações que existe uma hierarquia, por exemplo, tá? Os cargos, você se colocar no lugar do outro torna essa gestão, torna essa administração muito mais aberta, muito mais transparente, muito mais compreensiva, muito mais clara. E aí, quando você traz a empatia para a relação, por exemplo, entre os clientes, a empresa, essa relação, esse vínculo, vai ajudar a empresa a atender, a entender e a atender a necessidade do consumidor. Então, desenvolver essa habilidade empática é a capacidade de, mesmo estando com raiva, mesmo estando estressado, mesmo estando triste, saber lidar com esses sentimentos no dia a dia. E aí se conecta com a resiliência. E aí foi onde eu te trouxe a questão do controle emocional. Mesmo estando nesse estado, você vai ter as estratégias para desenvolver o controle emocional. E essa é uma habilidade, como eu te falei antes, da inteligência emocional, que nós trabalhamos tanto na segunda-feira. E aí é possível alcançar, por meio da prática do autoconhecimento, essa questão de reconhecer os preconceitos, de criar empatia, de trabalhar a questão da honestidade, valorizar os próprios pontos fortes e entender os pontos fracos meus, eu me entender.
Você se entender em primeiro lugar. Reconhecer os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. E aí, admitir o seu próprio potencial. E aqui entra o presente que eu te falei. E aí, para você ter acesso a esse presente, você vai ter que ir lá no meu Instagram. Não está aqui no YouTube. Você vai precisar ir lá no Instagram, @damarislima.psico, ir lá na bio e pegar o presente que está lá para você. O que é esse presente? Esse presente é um gostinho do relatório da análise de perfil comportamental. Por meio desse presente, você vai conseguir reconhecer exatamente isso que eu falei aqui agora. Os seus pontos fortes e os seus pontos de melhoria, os seus pontos que você precisa desenvolver. Você vai reconhecer os seus valores. Você vai reconhecer, você vai se olhar no espelho. Vai se olhar no espelho. Vai saber qual é o teu natural, qual é a tua base comportamental natural. E como que você está achando que as pessoas estão exigindo de você ser, que é, então, o teu adaptado. Como é que você está adaptando a tua naturalidade por conta dos outros, por conta do que você está achando que o outro quer que você haja dessa forma. Então, gente, é libertador. É libertador você se olhar no espelho. Você realmente compreender essas situações comportamentais que eu estou te trazendo. E aí, se você, de fato, quiser desenvolver, quer mais, vai lá no Instagram, @damarislima.psico, e pega esse presente. Esse presente você vai receber um parágrafo gratuitamente sobre você. E aí, se você quiser o relatório completo, aí sim são quase 40 páginas com gráficos falando tudo sobre você, muita coisa que você vai realmente se reconhecer. Essa precisão é de 98,8%, e não sou eu que estou dizendo. A Universidade Federal do Ceará, o Instituto de Matemática e Estatística, que valida essa ferramenta, que valida realmente o relatório que vai ser gerado a partir das tuas respostas. Então, vale muito a pena você adquirir esse relatório. Porque aí eu vou entrar em contato com você e vou te dar mais um presente, que é uma sessão de autoconhecimento. Eu vou explicar para você os gráficos. Você vai ter 2 horas comigo falando sobre os resultados que apareceram no teu relatório. Então, realmente é transformador. É o antes e o depois. E aqui nós finalizamos as 13 competências comportamentais mais solicitadas pelo mercado de trabalho hoje. Tá? Eu até trouxe essa questão do século XXI, mas, gente, o futuro é hoje. O futuro já chegou. E com a aceleração que nós tivemos da tecnologia no ano passado, nós precisamos cada vez mais desenvolver muitas habilidades comportamentais, certo? Então, vou te trazer uma informação técnica agora, tá? De acordo com os dados dos relatórios do Fórum Econômico Mundial, que eu já te falei aqui, de 2016 e 2017, você já sabe que as soft skills são o pote de ouro no novo mercado de trabalho. Então, você aqui já viu, já entendeu que currículo só não basta. Currículo só currículo não basta. Só as hard skills não basta. E aí, mais uma informação, de acordo com o LinkedIn. O LinkedIn lançou um relatório, ele apresentou um relatório em 2018. Tá? O que é o LinkedIn? LinkedIn é só a maior rede social corporativa do mundo. Tá?
a maior rede social corporativa do mundo, chamada LinkedIn. Se o teu currículo não está lá, coloca. Não perde tempo. Atualiza lá o teu LinkedIn, tá? Então, esse relatório que o LinkedIn apresentou em 2018 fala sobre 4 habilidades mais importantes para o mundo, mundo do trabalho, para o mundo corporativo. Tá? Quais são essas 4 habilidades mais importantes que eles elencaram nesse relatório de 2018? Liderança, que a gente viu aqui. Liderança, comunicação, acabei de falar sobre comunicação eficaz. Liderança, comunicação, colaboração e gerenciamento de tempo, que eu também trouxe nos vídeos falando sobre produtividade. Então, 4 habilidades comportamentais. Então, você tem agora clareza da importância de desenvolver habilidades comportamentais. Então, hoje, 2021, já é um fator decisivo no momento do recrutamento para o seu próximo emprego. Ter as habilidades comportamentais bem desenvolvidas. Já faz parte. Já faz parte mesmo, já é um fator decisivo no momento de seleção e recrutamento. Então, indo no caminho, né? Indo no caminho contrário da educação tradicional, que ainda hoje é a nossa realidade aqui no Brasil, certo? Ainda formamos gerações como naquele filme lá do Charlie Chaplin. Lembra? Se você não viu, você aí, adolescente, jovem, que não conhece Charlie Chaplin, dá um Google e busca lá no YouTube esse filme Tempos Modernos. Tempos Modernos. Ele é preto e branco, mas você vai conseguir ver como é que funcionava a questão industrial do mercado de trabalho. Ele ali, Chaplin. Até se você colocar simplesmente no Google ali, Charlie Chaplin, filme Tempos Modernos, você já vai ver um monte de videozinhos. Não precisa nem assistir o filme todo. Você já vai ver ali alguns vídeos falando, trazendo essa cena do Chaplin ali na fábrica. Né? Então, a educação hoje aqui no Brasil, ela ainda produz aos montes, todo mundo saindo aí, se formando, alta produção de estudantes sem ter o pensamento crítico desenvolvido. Né? Então, o pensamento crítico que é tão necessário para nos tornarmos seres humanos melhores. Conseguimos analisar as informações que chegam para nós de forma crítica, de forma analítica. Então, com tudo isso que eu estou te trazendo aqui na jornada, é possível perceber como as soft skills nos assegura foco, motivação, produtividade e engajamento. Gente, todo esse conteúdo que eu trouxe até agora, até aqui, quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, te trouxe clareza que as soft skills, ou seja, as habilidades comportamentais, elas nos trazem para o nosso dia a dia, para a prática, muito mais foco, muito mais motivação, aumenta muito a nossa produtividade e, claro, o engajamento social nas atividades do nosso dia a dia, certo? Então, as habilidades comportamentais, você desenvolver as soft skills, proporciona uma capacidade extraordinária de responder de maneira assertiva em situações
decisivas, em situações cruciais na nossa vida, tanto pessoal quanto no profissional. Então, a partir dessa jornada, você está começando a compreender que, juntamente com as hard skills, as soft skills nos torna profissionais muito melhores, preparados para as mudanças que já estão acontecendo, que já estão ocorrendo no mercado de trabalho. E, claro, nas corporações, nas multinacionais, nas empresas, olhando, então, sempre visando o futuro, visualizando o melhor, que com certeza ainda está por vir. Eu creio nisso. E se você está aqui comigo, é porque você também acredita que há esperança. E que sim, eu te mostrei aqui que existe o caminho, existem as técnicas, existem as ferramentas para você desenvolver as suas habilidades comportamentais, isto é, as soft skills. Tá bom? Então, hoje, finalizando essa aula, finalizando esse conteúdo, de fato, com esperança de que você conseguiu compreender e ampliar nessas últimas 3 habilidades, nesses últimos 3 degraus, e chegamos, então, concluímos a jornada das 13 habilidades comportamentais exigidas pelo mercado de trabalho para um novo profissional, para o profissional desse século, para o profissional que está realmente entrando, que está migrando, certo? Então, assim, amanhã, sexta-feira, nós vamos finalizar, realmente nós vamos fechar com chave de ouro essa jornada, falando especificamente sobre o propósito. Porque o título, o tema dessa jornada é Encontrando o Propósito. Mas antes de chegarmos lá, precisei passar pelas 13 habilidades comportamentais para você realmente se desenvolver no seu dia a dia. Enfim, tanto para você que está buscando uma nova oportunidade, quanto para você que está se formando, que está buscando a graduação, entrando aí no mercado de trabalho, quanto também para você que está caminhando nessa questão da busca pelo emprego, está desempregado hoje. Tá? Então, de fato, a minha esperança é que esse conteúdo tenha valido a pena até aqui, porque ainda tem mais. Lembra que o melhor sempre ainda está por vir. E 2021, independente das situações, independente das circunstâncias, mantenha o seu foco aberto, mantenha a positividade, mantenha a esperança que você vai sair do lugar onde você se encontra para ampliar ainda mais, para crescer ainda mais. Tá bom? Então, lembra, melhoria contínua. Seja pelo conhecimento, sempre. Tá certo? Então, muito obrigada, gratidão mesmo por você ter ficado até aqui. E vai lá no Instagram, @damarislima.psico, para pegar o teu presente. Beijo no coração, até amanhã com o próximo conteúdo. Tchau, tchau.